Graça e a paz do Senhor Jesus. Deus é bom. Você está animado? Aleluia. Acredito que hoje nós vamos ser alcançados pela palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Você pode fechar seus olhos e orar junto comigo? Aleluia. Não esqueça que daqui a pouco nós vamos fazer o nosso momento especial. Pai, em nome de Jesus, te louvo e agradeço, Pai, por essa oportunidade. Queremos receber a Tua palavra. Sabemos, Pai amado, que somos necessitados da Tua inspiração, do Teu ensinamento para os nossos corações, Pai. Estamos aqui porque queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Temos nos posicionado, Pai, para que o Senhor possa nos usar, para que o Senhor possa nos mostrar para esse mundo como luzeiros, Pai amado, para nós fazermos a diferença. Aleluia. Abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente e declaramos, Pai amado, a nossa dependência do Senhor. Aleluia. Obrigado pela unção do Espírito Santo, já enchendo esse lugar e enchendo cada vida que está aqui, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós não vamos sair daqui da maneira que nós chegamos, mas seremos transformados, Pai. Aleluia, por meio da Tua palavra. Aleluia. Deus é bom. Você pode se alegrar no Senhor? Aleluia. Apesar de ser de manhã, você tem alegria no seu coração, tem gratidão no seu coração. Aleluia. Aleluia. Então, como o pastor PC falou, né, dê pelo menos 3 glórias a Deus para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós somos, aleluia, gratos pela Tua presença na nossa vida. Aleluia. O diabo não vai dizer como eu devo me comportar, mas a Tua palavra diz como eu devo me comportar. E pela Tua palavra eu me alegro, Senhor. Pela Tua palavra eu me posiciono. Aleluia. Pela Tua palavra eu trago no meu interior, eu bebo água da fonte que o Senhor colocou dentro de mim. Rios de água viva fluem no meu interior. Oh, aleluia. Ore um pouco em línguas. Ore um pouco em línguas. Oh, ramamama shekere balabra bababa. Remamama shokorobo bababa she. Ramanaya shekere bababa se. Robo bobo no que remarabana she. Rebo do soma na que remarabana. Ribo bobo ha ha ha. Shekarabarabama. Hey ha ha ha. Hey ha ha ha. Oh ha ha ha. Sheila manakata raba shekere. Raba baba yo. Teke manakala braba. Sheila brama baba shoko mono brose. Riba baba baba. Ye braba baba shoko rama naba naba she. Robo so rebaba. Ei, ei, aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, obrigado, Senhor, aleluia. Oh, sente um pouco, aleluia. De manhã nós precisamos desse despertamento, à noite também, mas de manhã principalmente, amém? Para melhorar a nossa cara de sono. Aleluia, porque você sorri, você faz exercício dos músculos e porque exercita o teu espírito também, amém? Mas principalmente porque exercita o espírito, amém? Porque a Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, amém? Obrigado, gente, obrigado Daniel, aleluia. Deus tem falado muitas coisas ao meu coração esses dias, irmãos, a respeito de crescimento espiritual. Eu estava dando aula no Rema e orando sobre, porque mesmo eu dando aula de história da igreja, tem algo que Deus coloca no meu coração. Sempre tem algo que, através da matéria, vai ser passado para os alunos. Mesmo que a matéria seja uma coisa puramente informativa, vamos dizer assim, né? Mas sempre há uma nota de Deus no meu coração e uma unção que acompanha. Eu acredito que a unção acompanha a palavra. Amém? E eu tenho percebido também, como o pastor PC falou, é um tempo de crescimento para a nossa igreja. Não é?
muitas coisas vêm acontecendo mesmo. Nós estamos expandindo, daqui a pouco vem notícias aí de expansão, né? Nós temos influenciado algumas igrejas aqui na região, inclusive dando suporte ministerial, né? Algumas igrejas que pedem socorro a nós. Pode ser que as pessoas não vejam, né? Mas a nossa influência está avançando aqui na cidade. Também a gente não precisa fazer propaganda, né? Porque não trabalhamos para nós mesmos, nem para levantar o nosso nome. Nós fazemos a obra do Senhor e deixamos com Ele que, se Ele desejar, a voz se espalhe, né? A notícia se espalhe. Mas, como estamos congregando, vamos aos poucos informando a igreja, né? Já temos uma notícia excelente para a nossa igreja, como questão do nosso crescimento aqui, crescimento que atinge todas as áreas, né? Acabamos de comprar o nosso painel de LED, né? Aleluia. Estamos aí próximo. Talvez essa semana, amanhã, um rapaz vem para olhar a instalação. E aí o nosso culto ali no templo já vai estar lá com o nosso painel de LED, né? Glória a Deus. Cremos, por isso falamos. Cremos, por isso recebemos. Falamos e recebemos, amém? Aleluia. Nós somos uma igreja que não apenas fala, mas uma igreja que vive. Amém? Uma igreja que vive. Só que esse crescimento, ele precisa também atingir a nossa vida individualmente. Você entende? É necessário que nós cresçamos em conjunto, não apenas alguns crescendo, mas que toda a igreja cresça. Amém? Eu costumo dizer uma coisa, faz tempo que eu não falo isso, mas vou falar agora, né? Nós ainda não provamos, ainda não sabemos, ainda não conhecemos, eu acho que poucas oportunidades no mundo todo e na história da igreja, qual o poder de uma igreja madura. Amém? Nós temos crescido, nós temos vivido o evangelho, glória a Deus por isso, mas nós precisamos amadurecer. Amém? A igreja precisa amadurecer. Aleluia. Nós precisamos amadurecer. Amém? Nós precisamos amadurecer. Cada um de nós individualmente. E a igreja de um modo geral. Amém? Eu digo para vocês, irmãos, eu tenho hoje, eu vou fazer 30 anos de crente. 30 anos. E poucas vezes eu tive a oportunidade de dizer assim, que eu cheguei em uma igreja onde o nível de maturidade era muito alto, né? Poucas vezes eu cheguei. A gente sabe, nós estamos alcançando crescimento. Está crescendo é uma coisa, amém? Está avançando em maturidade é uma coisa. Agora, você chegar num nível de maturidade bem alto é diferente, né? Graças a Deus que temos crescido, não temos mirrado, diminuído, né? Ficado piores, estamos ficando melhores, né? Então eu acredito na unção, eu acredito que quando nós percebemos algo, Deus está querendo mexer naquela área, Deus está querendo despertar naquela área, amém? Aleluia. Nós precisamos estar decididos para o crescimento, amém? É a primeira coisa, precisamos decidir crescer. Amém? Aleluia. Não podemos querer estar como meninos. Amém? Na verdade, Paulo disse, né? Sede meninos na malícia, mas no entendimento não. No entendimento sejam maduros, né? Então eu vejo muitos crentes confundirem as coisas, né? E querer ficar na infância, porque às vezes é mais confortável, mas não é bom para ninguém. Nem é bom para a própria pessoa, que precisa crescer, amadurecer, porque o crescimento espiritual é muito semelhante ao crescimento natural, em termos de similaridade, passa por estágios, passa por etapas, né? Precisa que você, como uma criança também natural, decida
deixar as coisas de menino. Não é? Deixar as coisas de menino. Amém? Você está entendendo? Amém. Aleluia. Chega uma certa idade que o filho não pode mais estar batendo no quarto dos pais e pedindo para dormir com os pais. Nem é bom para o menino, nem é bom para os pais. Amém? Amém? Tem um tempo aceitável, né? Tem um tempo tolerável e tem um tempo que não é mais para tolerar. Amém? Aleluia. Então, são vários aspectos que a gente precisa observar sobre isso, né? E eu vou falar sobre crescimento espiritual, como já disse para vocês. Mas eu quero que você primeiro leia aqui comigo em 1 Coríntios capítulo 3. Aleluia. Diz assim, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Amém? Como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Diga carnais. É. Você viu que eu enfatizei crianças em Cristo e enfatizei carnais. Porque Paulo está dizendo que eles ainda são crianças e ainda são carnais. Então ele diz assim: porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois ainda carnais e andais segundo o homem. E quando ele fala o homem, ele está falando do homem natural. Certo? Então você viu aqui que Paulo, ele chegou um momento do relacionamento com os coríntios que ele teve que parar. Você está entendendo? E é claro que é o Espírito Santo. Não era simplesmente Paulo, uma raiva, uma vontade natural, ou uma decisão de não dar mais para eles as coisas espirituais. Mas Paulo disse: agora eu não posso mais avançar. Eu não posso falar com vocês no nível mais alto. Pelo contrário, nós podemos entender aqui, de fato, que para o maduro, para aquele que não está fora do tempo, porque o fato aqui é que Paulo diz: porque vocês já deviam ser mestres. Né? É isso que ele está querendo dizer: vocês já deviam ter crescido, vocês já deviam estar avançando. E aí ele está dizendo: mas eu não posso mais falar de coisas no nível maior para vocês, porque vocês têm se mostrado carnais e têm decidido ficar na infância. Amém? E eu fico pensando, irmãos, que coisas são essas? Amém? Eu fico pensando, que coisas são essas que eu estou perdendo? Você não pensa nisso, não? Você não pensa que Deus tem algo para dar para você? Deus tem algo para falar para você? Que Deus está na expectativa de falar para você, mas de fato, nem adianta Ele falar, porque você não vai receber. Você não vai conseguir entender. É a mesma coisa de você chegar para sua criança lá de 3 anos, 4 anos, e você decidir ensinar para ele como ele vai gerir R$1 milhão que você tem para ele na conta. Ele com 3 anos de idade. Ele não vai entender. Entendeu? Então você tem lá R$1 milhão na conta para ele. Você queria dar para ele, então você decidiu dar, mas você não pode dar. Amém? Quantos sabem que o que Deus tem para nós é melhor que dinheiro? Amém. Cada palavra de Deus é melhor que dinheiro, irmãos. Amém? É melhor do que qualquer coisa que você esteja pensando ou pedindo. Aleluia. E eu fico pensando, meu Deus, eu preciso receber essas coisas. Amém? Aleluia. Então eu aprendi isso, graças a Deus, muito cedo, que Deus queria fazer algo e me mostrar coisas. E eu decidi, irmãos, crescer.
Eu tomei uma decisão de crescer. Eu tomei a decisão de que ninguém, nada, poderia impedir o meu crescimento. Nada iria impedir o meu crescimento em Deus. Aleluia. Amém? Então, eu tenho sempre examinado o meu modo de viver. Porque ele diz aqui que tem alguns sintomas à meninice. Né? Eu li o livro Crescendo Espiritualmente do irmão Hagin, inclusive quero indicar a você, né, o livro Crescendo Espiritualmente. Eu li o livro Crescendo Espiritualmente do irmão Hagin, acho que em 1998, né, 98 ou 99, não lembro bem. Isso traz muita responsabilidade para mim, porque eu já deveria estar bem mais maduro. Essa foi a primeira vez que eu li, fora as outras vezes que eu li várias vezes, né, durante essa carreira. Irmãos, aquele livro me impactou de uma maneira tal que eu decidi crescer. Amém? Eu decidi crescer. Então, nessa caminhada do crescimento, se você se examinar, você vai perceber que aqui ele fala que tem alguns sintomas a meninice. E essa meninice aqui, né, na verdade, eu quero dizer para vocês, quando Paulo fala crianças, a palavra no grego aqui é nepios. O grego tem várias palavras, tinha várias palavras, e existe no idioma palavras para criança, certo? Então, ruios, paidion, nepios, nepios, todas são palavras que são usadas em dados momentos para, e ainda tem outras, para falar sobre a fase de uma criança. E quando Paulo usa aqui, ele usa nepios. Então ele usa a palavra que enfatiza bem a imaturidade. É isso que ele está enfatizando. É a imaturidade, de fato, a incapacidade de comunicação. Certo? Incapacidade de fala. Então, ele está querendo deixar algo bem claro para os irmãos de Corinto, né? Aleluia. Você sabe que tudo na Bíblia diz respeito à fala, né? Você já aprendeu isso. Amém? O justo viverá da fé. Amém? E o Espírito da fé eu criei, por isso falei. Amém? Então alguém, se naturalmente falando, alguém que não tem capacidade de fala, ele não tem a capacidade de expressar os seus desejos, as suas necessidades, né? Você vê com a criança, ela se manifesta gritando, esperneando, não é isso? Chorando, aleluia, certo? Aleluia. Mas um adulto ele pode falar. E no reino do Espírito, onde a fala é tão importante, de fato, porque o adulto, e eu estou falando espiritualmente, eu vou começar a deixar você um pouco confuso se você não atentar, porque eu vou falar da criança espiritual e da criança natural, e vou fazer essa jogada aqui com você, né? Então o adulto espiritual, ele tem direitos pela fala. Ele conquista pela fala. Amém? Então ele vai ter que saber o que falar, ele vai ter que saber quando falar no reino do Espírito. A fala é muito importante na maturidade espiritual. Amém? Porque você vai ver aqui que ele diz assim: porquanto havendo entre vós ciúmes, deixa eu botar aqui na minha outra versão, aleluia, ele diz assim: havendo entre vós, e é como está no original, certo? Havendo entre vós invejas e contendas e facções. São três coisas no original: invejas, contendas e facções. Invejas, brigas, contenda é briga, é luta, batalha.
e divisões, que são facções. Ele diz, porventura não sois carnais, e não andais segundo o homem. Aí você vai ver ele dizer assim, ó, porque quando alguém diz, veja que a fala está totalmente envolvida nisso. Porque quando alguém diz, quando alguém fala, eu quero despertar você para isso. Amém? Então, esses sintomas, você vai ver em vários lugares da Bíblia, muita coisa falando, mas, de fato, a gente pode resumir essa fase infantil da pessoa, do crente, né? Nessas três fases, três coisas que aqui a Bíblia fala. São invejas, são intrigas e são facções, divisões, né? A gente pode trazer para a meninice, só para deixar uma clareza, né, maior. Você pega e você dá um brinquedo top para o seu filho, legal, né? Mas chega o amiguinho dele com outro brinquedo que nem é tão bom, e ele solta o dele, não quer mais o dele, ele quer o do outro. Não é verdade? Amém? Então, a gente sabe mais ou menos como uma criança natural se comporta, embora na sociedade atual não exista mais quase correção, né? Mas, de fato, a gente precisa tanto corrigir os nossos filhos naturais, como nos corrigirmos espiritualmente, e nós, como líderes e pastores, precisamos corrigir os nossos filhos espirituais. Amém? Porque se nós não corrigirmos os nossos filhos espirituais, eles vão continuar na meninice. Eles vão continuar como nepios, eles nunca vão crescer. E não é que nós fazemos isso porque queremos conforto, o conforto de não ter uma intriga na igreja, ou de não ter inveja na igreja, ou medo de ter uma divisão na igreja. Não é isso. É porque nós entendemos que quando cada um cresce, ele vai alcançar aquilo para o que ele foi alcançado. Amém? E cada crente precisa alcançar aquilo para o que foi alcançado. Amém? Eu sei que você pode estar hoje em um estágio de confusão, em um estágio que você não sabe o que fazer, mas não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para você saber exatamente o que você tem que fazer. Amém? Aleluia. E nós precisamos nos curar de todas as meninices. Ah, pastor, mas eu sou novo convertido. Mas você pode ter uma infância saudável. Amém? Você pode ser uma criança saudável, sem nenhum problema. Amém? E aí partir porque na verdade essa palavra maduro, a maturidade também, ela não tem o aspecto de passar de tempo. Ela tem o aspecto de estar no estágio completo. No estado completo. Você está entendendo? Então, você pode ser uma criança que está completa naquela fase. Você está entendendo? Ou não? Vamos aqui, só para deixar claro para você. E aí o jogo é com você. O espiritual para o natural para o espiritual. Amém? Mas o normal é que uma criança de 2 anos já fale muitas palavras. Então, se ele só gesticula, se ele não pronuncia palavras, é bom levar no fonoaudiólogo. Amém? Ele pode estar com problema de audição, ou problema de dicção, de capacidade de fala, ou mesmo físico, né? No aparelho fonador, né? Não é isso? Aparelho da fala. Então, nós também devemos estar em cada fase, desenvolvendo as coisas necessárias para aquela fase. Amém? Se a sua criança de 2 anos não está andando ainda, não é normal. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Essa semana nós fizemos uma bateria de exames no bem. Semana passada, essa semana, 2 semanas. Né? E o Ben é um menino, graças a Deus, muito saudável, muito, né? Mas
A doutora disse, ele precisa ganhar um pouco mais de peso. Amém? Ele está bem, está tranquilo, mas é bom que ele ganhe mais peso. É bom que ele tenha um peso, na idade dele, é mais vantagem, é normal ele estar com pelo menos 3, 4 quilos a mais. E aí o que nós vamos fazer? Vitamina. Amém? O que é que ele precisa? Alimento. Então não é normal você identificar que você está abaixo do peso espiritual e não querer se alimentar. Eu vou dizer uma coisa para você, a partir do momento que você decide não se expor a essa palavra, não se alimentar da palavra, é exatamente aí que você precisa se esforçar. Amém? Porque o que acontece? O Ben não gosta muito de comer. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer ele comer. Aleluia. Amém? Nós temos que mostrar para ele a necessidade que ele tem de comer. Nós temos que fazer com que ele come, de algum modo. Criatividade, mudança de cardápio, qualquer coisa desse tipo. Amém? Aleluia. É por isso que eu falo muito, irmãos, mas aqui na igreja eu não gosto por isso, porque tem essas coisas aqui que acontecem. Vai se alimentar em outro canto, mas não morre espiritualmente. Amém? Não morre. Aleluia, amém? Precisa fazer alguma coisa. Amém? As pessoas falam assim para mim, pastor, fulano nunca mais veio para a igreja, está indo agora para a igreja tal, e não foi ninguém da igreja falar com ele. Sim, mas ele não está em outra igreja. O que é que eu vou ter que ir lá falar com ele, se ele está em outra igreja? Eu poderia ir lá se ele não tivesse lugar nenhum. Amém? Se ele não foi mais para a igreja nenhuma, sim, nós vamos lá. Mas se ele está indo para uma outra igreja, ele só decidiu mudar a dieta. Se ele acha que a dieta lá é melhor para ele, glória a Deus, aleluia. Amém? Se ele acha que vai crescer mais naquele lugar, quem sou eu? Você está entendendo? Eu acho interessante isso, que as pessoas, a própria membresia não quer perder as outras pessoas. Assim, não, irmãos, ele está lá, ele está sendo alimentado, ele está crescendo. Amém? Aleluia, eu não tenho problema nenhum que uma pessoa escolha uma dieta diferenciada daquela que está recebendo aqui. Amém? Se for uma decisão dela. Às vezes é imaturidade, amém? Mas às vezes é maturidade. Amém? Você sabia que essa igreja aqui não é a única igreja de Deus aqui na terra, nem na Caucaia? Em Caucaia tem muitas igrejas aí, muitas igrejas que têm lá o seu propósito em Deus, que Deus está lá trabalhando, está fazendo, não como nós, mas é o jeito deles. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Às vezes a pessoa vai por imaturidade. Mas, glória a Deus, pelo menos ela está lá. Amém. Então, irmãos, nós precisamos decidir crescer. E examinarmos em nós as coisas que são coisas de menino. Amém. Existem coisas que são ainda meninices, que nós já estamos fora do tempo. Tem coisa de menino dentro do tempo e é normal. É normal que uma pessoa, uma criança, tenha comportamentos infantis. Mas não é normal, amém, que um menino de 10 anos, de 12 anos de idade, esteja querendo que a mãe coloque comida na boquinha dele. Amém? Não é normal. Tem hora que você tem que andar com as suas próprias pernas. Tem horas que os pais são obrigados a deixar você assumir os riscos que precisa assumir. Antigamente, quando eu cheguei na igreja, quando eu aceitei Jesus, os irmãos iam na minha casa, me visitavam, o pastor me visitava, não sei quem me visitava. Aí agora,
10 anos depois, nunca mais ninguém me visitou. Não, já é para você estar visitando. Não é mais para ninguém visitar você mesmo, não. Amém? Não é mais para ninguém estar visitando você, não. Por outro lado, se você quer ter comunhão nesse sentido, chama alguém, chama lá. Amém? Pastor PC, eu queria que o senhor viesse aqui, na hora do almoço, almoçar aqui. Ele ia achando ruim, mas ele ia. Amém? Entendeu? Então, tem horas que é isso, é meninice. Não, mas não ligaram para mim. Por que você não ligou? Amém? Por que você não ligou para a pessoa? Por que não ligou para o pastor? Amém? Quem aqui já ligou para mim? Sério, quem já ligou para mim aqui? Estão com medo? Com medo de ser que ligaram para mim. Quem aqui já ligou para mim? Amém? Eu estou falando porque eu sou o pastor aqui da igreja. Amém? Eu botei você para correr, eu tratei você mal? Não. Amém? Pode ligar para mim, irmãos. Amém? Pode ligar, não tem problema nenhum. Quer uma visita? Quer aconselhamento? Estamos aqui. Amém? Não é, pastor PC? Não é, irmão Melandres? Estamos aqui. Tem que acertar na agenda, tem que fazer um monte de coisa. Mas a gente está disponível. Amém? Aleluia. E se for meninice sua, eu vou chegar lá e vou dizer. Vou chegar e vou dizer. Acho que é por isso que alguns não ligam para mim. Porque já sabem que eu vou falar. Amém? Já sabem que eu vou dizer. Se for meninice, eu vou dizer, olha, rapaz, está errado. Não é isso aí, não. Você está vendo errado. Você deve ver de outra maneira. Amém? Por quê? Porque eu sou chato. Amém? Porque eu quero que você cresça. Eu não vou aceitar meninice, não. Amém? Não vou aceitar meninice, irmãos. Tem que avançar. Amém? Eu lembro do Gabriel. Quando o Gabriel, ele começou a ficar de pé com 10 meses. 10 meses. Ele era todo durão. Sabe? Ele andava para todo canto segurando nas coisas. Todo canto. Só que ele não tinha coragem de andar, de saltar. E estava indo, passando o tempo. E eu percebia, pegava no dedo. Ele pegava no meu dedo aqui e ele saía andando. Eu disse, não, ele já pode andar só. Então eu pegava ele, soltava ele aqui em pé e me afastava. E ele ficava lá, durinho, bem bonzinho de andar, sabia das passadas. E eu dizia, bora cabra mole, anda, deixa de ser mole, macho. E ele começou a andar. Amém? E ele começou a andar. Amém? Foi melhor para ele? Foi. Amém? Aleluia. Você está entendendo? Amém. E os filhos espirituais eu faço a mesma coisa, irmãos. Amém. Vou fazer a mesma coisa com qualquer um, porque não é por maldade, é bondade. E Deus faz a mesma coisa também, irmãos. Amém. Deus faz a mesma coisa. Eu aprendi lições e graças a Deus pelo discernimento. Eu já fiquei só. Eu já tomei decisões erradas na minha vida. E eu já padeci. E graças a Deus pelo discernimento. Que nem Deus me ajudou na hora. Ninguém disse amém. Nem Deus me ajudou. Porque Deus disse assim para mim. Tu acha que eu vou ficar nisso aí contigo? Amém? Você está entendendo ou não? Deus disse, eu não vou estar aí com você. Se arrependa e volte. Amém? Aleluia. Eu decidi, irmãos, um tempo, me afastar da igreja. Me afastei da igreja. Entrou uma farpa. Cearense, eu acho que não sabe o que é farpa. Fleupa. Agora todo mundo balançou a cabeça. Entrou uma coisinha desse tamanho assim, ó. Desse tamanhozinho. Um cantinho. Aquela coisinha que sai da madeira. Eu acho que não tinha 50 milímetros. No meu dedo mindinho. Só fez entrar assim.
Irmãos, me deu febre, me deu um monte de coisa. E eu orava e não era curado. E eu orava e não era curado. Amém? E eu disse, Senhor, quando eu oro uma coisa e não funciona, e eu não estou destravando, eu sei, tem alguma coisa errada. Não em Deus, mas em mim. Então eu fui procurar saber o que é que estava acontecendo. Amém? E Deus disse, eu não posso cooperar com você, você achando que não é importante onde eu coloquei você. Não é sobre você, Rubem, é sobre onde eu lhe coloquei. Lá você é importante. Você precisa estar lá, naquela igreja. E Deus sabia que eu discordava de um monte de coisa. Deus sabia que o pastor tinha me perseguido, falava mal de mim no púlpito, falava de mim na reunião de obreiros. E eu não saí por raiva dele não, viu? Não estava com raiva. Eu só estava respeitando. Eu digo, bom, se não me querem, então, para quê? Eu já não sou alimentado lá, então para que eu estar lá? É melhor ficar em casa, fazer meu culto, adorar o Senhor aqui, eu tenho maturidade, o bichão. Você entendeu? Tenho maturidade, eu tenho Bíblia, eu sei cantar, eu canto bem. Quando o cara está cego, ele é assim, ele acha até que... Amém. Aí fui lá fazer meu culto. Amém. Irmãos, na hora que eu entendi isso, que quando o negócio lá no dedo mindinho, o dedo mindinho da igreja, o dedo mindinho do corpo, está no corpo. E é importante para o corpo e afeta o corpo. E afeta o corpo. E se ele estiver inflamado, ele inflama e afeta toda a igreja. Eu inflamei o dedo mindinho, uma fleupa, uma farpa no meu dedo mindinho, irmãos. Deixou o meu corpo todo afetado. Eu nunca esqueci disso. Amém. E eu quero, pela minha lição que eu aprendi, alertar você. Amém. Cuidado com as inflamações. Amém. Cuidado com inflamação, porque se alguém aqui da área médica sabe que se uma inflamação não for tratada, ela pode virar uma cistocepsemia, e pode matar uma pessoa. Amém? Não importa onde ela começou. Você lembra que Asa ficou doente do pé e morreu. Amém? Ah, está ali a Paulinha. Me ajude, minha filha, pelo amor de Deus. Sepsemia. É isso aí mesmo, né? É isso? Acertei? Acertei. Glória a Deus. Amém. Só o Espírito Santo mesmo para me ajudar a acertar uma palavra dessa. Uma coisa dessa. Você está entendendo, irmãos? Amém. Aleluia. Então decida ser maduro. Amém. Não apenas por causa dessas coisas, mas pelo que está para acontecer. Pelo que nós precisamos entrar. Pelo que Deus tem proposto. Amém. Por aquilo que vale mais do que 1 milhão na conta. Amém. E Paulo, quando ele começa a falar aos Coríntios, de fato, ele começa a falar sobre isso. Eu comecei, traz para frentemente, mas eu quero mostrar para você aqui. Queria que você abrisse no capítulo 2, de 1 aos Coríntios. Eu quero mostrar para você quais são as características de uma pessoa madura. Vamos falar dessa maneira. E o que Deus tem para ela. É claro que ninguém vai esgotar aqui o assunto, né? Jamais vai ser esgotado o assunto. Mas aqui, olha só, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6, diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século,
nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Aleluia. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Amém? Vamos dar uma paradinha aqui. Vamos ver aqui o que Paulo está dizendo. A gente vai ver bastante coisa aqui. Mas veja como Paulo começa falando. Ele diz: entretanto, falamos sabedoria entre os experimentados. E esses experimentados aqui são os maduros. Paulo está falando para os coríntios, e claramente para nós, o Espírito Santo, que existe um nível de fala de maduros e um nível de fala de infantis, de infantes. Paulo disse para os infantes que eles não podiam, ele nem podia falar. Irmãos, eu não posso falar para vocês como a maduros. Você já imaginou você parar, você orando diante de Deus e Deus diz assim para você: eu não posso falar para você o que eu tenho para falar. Amém? Eu acho que é chato. Eu não posso falar para você como a espiritual. Eu posso falar para você como a carnal, como a menina. Mas aqui Paulo está dizendo: todavia, entre os maduros, falamos sabedoria. Então eu acho que é algo para a gente desejar. Eu acho que a maturidade nos dá acesso a coisas maiores. Amém? Eu quero alimentar em você esse desejo do crescimento, da maturidade. Não aceitar mais ficar no mesmo nível. Amém? Aleluia. Ele diz: falamos sabedoria entre os experimentados. Glória a Deus. Que coisa boa, irmãos. Aleluia. Essa palavra que é maduro, né, para maturidade aqui, é exatamente aquela que eu falei. Teleios, né? Então isso quer dizer também, já que a palavra é a mesma, teleios, você pode receber no nível que você está, se você está respeitando, né, esse nível, se você está saudável no nível que você está, revelações, coisas que ninguém está recebendo. Amém? Aleluia. Se você está no nível certo, na maturidade certa, completo naquela fase, você vai receber coisas que talvez nunca ninguém recebeu, porque não chegou na maturidade daquele nível. Amém? Aleluia. Então ele diz: falamos, porém, sabedoria entre os experimentados. Entre os que estão em pleno, completo desenvolvimento. A minha versão diz assim. Vou ler aqui na minha versão. A sabedoria, porém, estamos falando entre os completos em desenvolvimento. Mas não a sabedoria deste mundo, nem a dos príncipes deste mundo, que estão sendo aniquilados, anulados. Então já vejo aqui duas coisas que a maturidade nos traz, que nos revela, né? Primeiro, você recebe uma capacidade que ninguém recebe, que os outros não recebem por não estarem maduros. Amém? Você recebe um nível de fala, porque ele diz falamos, um nível de fala que ninguém vai entender. Você lembra de Davi falando? Ninguém entendia. Davi lá. Sabemos da tua audácia, de como você é soberbo. E Davi falando coisas espirituais. Amém. Aleluia. Você sabia que às vezes as pessoas ouvem a gente falando aqui algumas coisas, elas não entendem? Sabe o que é que falam mal dessa igreja? Que a gente diz que é rico sem ser rico. Amém? Mas quem olhava para Davi e dizia que Davi matava um gigante? Diria? Amém? Não diria.
Mas Davi estava falando coisas espirituais. Davi estava falando informações privilegiadas. Davi tinha experiências com Deus no secreto que ninguém conhecia. Amém? E ninguém sabia que ele podia. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo isso? Eu quero isso, irmãos. Eu não sei você, mas eu quero. Amém? Eu quero, mesmo que as pessoas digam, rapaz, agora foi demais, isso aí ele não vence. Agora foi demais, essa fase aí, esse problema aí é demais, agora acaba tudo. Quero ver o que ele vai fazer agora. E lá no secreto, eu saber. Não sabe, eu já venci o urso, eu já matei o urso, eu já matei o leão. Tem pessoas que vão olhar para nós, mas vão dizer assim, essa daí ele não passa não. Fica olhando para ver. Fica vendo, assiste aí, senta na plateia. Ixi, sem alusão àquelas músicas lá. Aleluia. Você está entendendo? Mas você não vai fazer isso só para mostrar para as pessoas, não. Amém? Você não vai fazer isso para mostrar para as pessoas. Você vai fazer isso porque é a sua natureza. Você está entre os experimentados. Você é um tipo de pessoa que ninguém entende. Aleluia. Amém. Aleluia. Nós já passamos fases aqui na igreja que eu conversava com o PC, parecia que tinha um incêndio em cada... Parecia que tinha um incêndio em cada canto, irmãos. Parecia que tinha um incêndio em cada canto aqui. Amém. E de repente, um sopro do Espírito apagava tudo que era incêndio. Aleluia. Aleluia. Então a primeira coisa, sabedoria de Deus, sabedoria do alto, sabedoria que ninguém vai ter, coisas que ninguém vai entender, capacidades sobrenaturais. Amém. A outra coisa que o maduro, estou falando desse versículo aqui apenas, que o maduro vai experimentar e vai entender plenamente na sua vida, vai ser para ele como revelação, vai ser para ele como convicção, vai ser para ele um caso, um fato consumado, que não é para todo mundo, certo? Que os religiosos vão criticar, mas o maduro, irmãos, ele sabe porque sabe que as forças do diabo, o diabo e suas forças, as forças satânicas, cadê o versículo aí? Quando ele diz aí, não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos dessa época. Ele está se referindo a Satanás e os seus anjos, que se reduzem a nada. Na verdade é que estão sendo anulados, aniquilados, que estão sendo feitos sem efeito. Você está entendendo? Você está entendendo que o diabo ele é um problema para muita gente, mas para os maduros ele não é? Porque os maduros, eles entendem a sua posição, eles entendem qual é também a posição do diabo. Você sabia que tem crente que não tem coragem de dizer que o diabo está debaixo do pé deles? Você sabia que tem crente que não tem coragem de orar em voz alta, porque ele disse, se o diabo ouvir, vai impedir as orações dele? Você sabia que tem crente que não fala as coisas porque ele tem medo da inveja das pessoas, porque a inveja das pessoas tem poder sobre a vida delas? Aleluia.
Ai, eu vejo, está lá. Está lá onde todo mundo se expõe. Instagram, Facebook, está lá. Você tem algum plano, algum projeto? Só fale com Deus. Porque se as pessoas souberem, se o diabo souber, ele vai impedir. Meu Deus do céu. Estou falando de maturidade e meninice. Amém. Aleluia. E de fato, para essas pessoas, vai ter efeito. Por quê? Porque não amadureceram. Mas para os maduros, eles sabem que os poderosos desta época se reduzem a nada. Se reduzem a nada. Às vezes as pessoas não entendem. Quando a gente fala do nosso futuro, você já prestou atenção como nós falamos aqui? Nós falamos do nosso futuro como se o diabo não existisse. Porque não temos medo dele. Porque nós sabemos qual é a posição dele. Eles estão se reduzindo a nada para nós. Eles se reduzem a nada. Amém. Aleluia. Se reduzem a nada. Nós temos Deus na nossa vida. Nós temos o Todo-Poderoso conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Aleluia. Mas isso chega no coração do maduro. No coração, no espírito, como revelação. Muitos não vão entender. Porque muitos não entenderão a maturidade espiritual. O que isso acarreta na tua vida. Aleluia. Tem alguém avisando que é para eu mudar aqui, vai mais para frente. Eu ouvi aí o sino. Amém. Aleluia. Vamos aqui ler mais um pouco. Aleluia. A minha versão mudei aqui. Mas estamos falando sabedoria de Deus em um mistério, a saber, aquela que foi ocultada, a qual Deus predeterminou antes dos séculos para a nossa glória. Amém? Aleluia. Você está vendo? Por favor, Edilson. Diz aí. Entretanto, não, o 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. A minha versão é um pouco diferente, ela dá o sentido real, e eu quero dizer para você que essa aí também dá, mas aqui no original, ele fala assim, ó, a sabedoria de Deus dentro do mistério. Dentro de um mistério. Não, a palavra em deixa muito vago, mas aqui no original fala dentro de um mistério. E esse mistério aqui é a igreja. A igreja é o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. Amém? Estava no plano de Deus. E onde está o segredo? E onde está a sabedoria? Está dentro do mistério. Não é uma sabedoria humana natural, é uma sabedoria divina, ela é diferenciada, e ela é privilégio e exclusividade dos crentes. Aleluia. Ela é privilégio. Você pode pegar o homem mais sábio desse mundo. Você pode pegar o homem mais sábio de todas as gerações, falando de um modo natural. Ele não tem acesso à sabedoria que o menor de nós tem. Essa sabedoria está fechada dentro da igreja. Ela está guardada para os cristãos. Ela é uma sabedoria que é completamente, se você olhar, buscando na Bíblia, você vai ver que ela é completamente oposta à sabedoria do mundo. Nós avançamos de modo diferente do mundo. Amém. Deus não precisa do nosso salário. Ah, pastor, então eu vou deixar de trabalhar. Não, Deus não precisa do teu salário, do teu trabalho ele precisa.
Amém? Porque Ele não quer ninguém preguiçoso. Amém? Então nós crescemos e avançamos, nós nos alegramos de modo diferente do mundo. Nós nos realizamos de um modo diferente do mundo. Aleluia. A nossa realização não é igual à realização do mundo. Se nós ficamos satisfeitos do mesmo modo que o mundo se alegra, meninos, andando segundo os homens. 1 Coríntios capítulo 3. Existe uma alegria, uma realização em Deus que excede, que não tem comparação, não tem como equiparar a realização em Deus. Aleluia. Eu falei sobre igreja madura, né? Veja bem, não é um parâmetro o que eu vou falar aqui pela quantidade, mas pela qualidade e as motivações. Eu já estive numa igreja, irmãos, que o culto durou 9 horas. 9 horas de culto. 9 horas de culto, sem cansaço. Sem se cansar em 9 horas de culto. Você sabe o que é isso? Não, eu acho que não. Não foi 9 horas num dia assim, foi 9 horas seguidas de culto. Dentro de uma igreja. Aleluia. E aquele ambiente. Ali você podia até papocar. Não tinha problema nenhum. Você podia até morrer. Você lembra de Pedro? Jesus, Moisés, Elias, Senhor, era bom a gente fazer umas barracas aqui. Vamos ficar aqui, não vamos mais sair daqui. Uma realização. Você está entendendo, não, irmãos? Uma realização na presença. Um estar completo, sabendo o que importa da vida. Aleluia. Você saber o seu lugar, onde você está, a posição que você está. Você saber que se morrer para você não é perda, mas é lucro. Amém? Esse é o lugar da maturidade. Você está mais ligado no céu do que está ligado aqui. Aleluia. Sem estar impedido de, estando aqui, desfrutar de tudo que aqui tem. Sabendo que vai alcançar tudo que é lícito em Deus, como Paulo disse. Amém. Paulo disse, eu sou autossuficiente em todas as coisas. Autossuficiente em todas as coisas. Eu sei estar contente em toda e qualquer situação. Aleluia. Essa é a maturidade. Amém. É claro que não vamos comparar a maturidade de Paulo. Embora ele mesmo tenha dito, não que seja perfeito, ou maduro, completamente maduro, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Você está entendendo? Uma coisa eu faço, esqueço as coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo, para o prêmio, prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa sabedoria, irmãos, exclusiva da igreja, exclusividade, ela estava oculta. Eu quero dizer para você, ela estava oculta, os sábios da antiguidade. Os crentes da antiguidade, os filósofos da antiguidade, buscavam essa sabedoria, procuravam essa sabedoria. Eles sabiam que havia algo a mais do que o que eles sentiam entendido. Olha só, Sócrates, Salomão, Platão,
os grandes homens que meditaram, buscaram sabedoria, não alcançaram a sabedoria que está disponível para nós. Aleluia. Amém. Onde ela está? Guardada dentro da igreja. Ela não pode sair de dentro da igreja. Aleluia. Irmãos, você não sabe o poder que você está aí, ó, do teu lado. Você não sabe o poder que tem. Esse não é pouquinha gente não, mas tem pouca gente aqui. Você ainda não teve a dimensão do poder que está aqui reunido. Nós não temos essa dimensão desse poder, irmãos. Aleluia. Nós não temos. Eu tenho convicção que há um poder aqui, mas eu não sei a dimensão desse poder. Eu já entendi isso. Eu já entendi que todas as vezes que nós estamos aqui, há uma potência, há um poder disponível. Eu não sei a dimensão dele, mas eu sei que eu não posso nem medir. Agora, esse poder, ele está em forma realmente de potencial. Nós ainda não usamos esse poder. Nós ainda não descobrimos ainda. Vou dizer assim, nós estamos apenas o pavio que está queimando para a explosão da dinamite. Nós ainda não chegamos na explosão. Eu sei que o diabo está vendo aquele paviozinho queimando assim, ó. Você lembra do filme desenho animado que o bicho acendia aquele paviozinho, aí o paviozinho... Eu sei que o diabo está vendo esse foguinho aqui, ó. Foguinho aqui, ó. Esse foguinho indo lá para aquela dinamite lá. Amém? E ele vê que quanto mais aquele pavio diminui. Por isso que a Bíblia, eu vou até usar agora, né? Fora de contexto, mas no contexto, né? Não apaga o pavio que fumega. Amém? Deus não apaga o pavio que fumega, porque Deus sabe que o pavio está indo para algum lugar. Ele vai causar uma explosão. Amém? Aleluia. Como é importante nós buscarmos a maturidade, irmãos. Eu só tenho essa convicção. O pavio está queimando. Aleluia. O pavio está queimando. O pavio está queimando. Tem hora só fumaça, mas Deus não apaga. Pelo contrário, Deus sopra. Vai acender de novo. Vai acender de novo. Aleluia. Vai acender de novo. Amém. Aleluia. Então vamos aqui para o 8. Essa sabedoria nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a tivessem conhecido, não haveriam crucificado o Senhor da glória. Mas conforme está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama a Deus aqui? Aleluia, aleluia, aleluia. Aí está, irmãos, olha só o presente, a coisa que está preparada na maturidade. As coisas que estão preparadas. Eu também não posso dizer o que é. Ele diz aí, ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus nem jamais penetrou no coração do homem. Nem olho viu, nem ouvido ouviu. As coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém. Aleluia. Nem um olho humano viu, nem ouvido humano ouviu. E o que o maduro sabe é que coisas novas estão por vir. As pessoas, eu acho engraçado que eu escuto, irmão, as vozes dos religiosos. Eu escuto. De novo, tem coisa nova de novo hoje. Tem coisa nova de novo hoje. Todo culto tem coisa nova. Todo culto é uma unção nova. Todo culto tem coisa nova. Se eles soubessem. Porque essas coisas, elas são
tão novas que nós não temos nem a velha delas. Você entendeu, não? Hã? Você está entendendo? Então, veja bem, você tem uma roupa nova, é bom ou não é? Mas você tinha uma velha. Você comprar um carro novo é bom? É, mas você tinha um carro velho, mais velho. Entre aspas, vamos dizer. Essas coisas que Deus preparou para nós, elas são tão novas que não existe uma delas que é velha. Meu Deus do céu. Aleluia. Coisas novas estão por vir. Coisas novas virão. Coisas novas chegarão. Se acostume. Se acostume com isso. Amém? Se acostume com isso. Ah, não. A vida não é a mesma coisa com Deus, irmãos. Coisas novas, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nunca penetrou no coração humano, nunca ninguém viu, não foi feito coisa anterior, é uma coisa nova. Algo novo está por vir. Algo novo está por vir. Aleluia. Deus vai te surpreender, irmãos. Deus vai te surpreender, Deus vai te pegar de um jeito que você não vai nem entender e nem precisa entender, só precisa receber. Aleluia. Ah, pastor, como assim? Uma cura nova. Você já viu alguém curar outro botando sujeira no olho dele? Pessoa cega, vai lá e bota mais sujeira no olho dele aí. Coisa nova, irmãos. Amém. Você já viu lá na Bíblia, está lá, Jesus viu o cego, botou lodo no olho dele, lodo, para curar o cego. Isso é uma coisa nova, irmãos. Amém. Você tem que estar preparado, o maduro sabe. Sabe como eu já fui suprido da minha necessidade? Não só uma vez, nem só 2 vezes. Sabe como foi? Eu dei tudo que eu tinha no meu bolso. Eu dei tudo que eu tinha no meu bolso. Por quê? Porque o método de segurar é o natural. É o como o homem natural faz. Ele segura. Mas o método de Deus não. Ele diz, agora dê. Dê e veja o que eu vou fazer. Veja o que eu vou fazer. Amém? Veja, eu vi. E eu vi, irmão, mas foi mais do que eu jamais tinha visto. Veio dali, veio do norte, veio do sul, veio de baixo, veio de cima, veio de todo canto. Amém? Aleluia. Coisas que o olho não viu. Porque eu vou dizer de novo isso aqui. Porque muitas pessoas pensam que quando nós falamos das coisas, nós estamos interessados nas coisas, mas não é isso. Amém? Não é pelas coisas, é por isso. É a manifestação. É você saber que só Deus faz. Você está entendendo? É você poder olhar e dizer assim, só Deus mesmo. Só Deus. Você quer ir ver as caixas está aqui no Centro de Cura. As caixas dos painéis estão aí. Elas já estão aí. Amém? Elas já estão aí. Vá lá, é um milagre. Ah, pastor, mas o senhor... Irmão, nós compramos à vista. Nós compramos à vista. Os painéis. Amém? Igrejas que podem mais que nós, mais ricas do que nós, financeiramente, tiveram que parcelar, comprar a prestação. O nosso foi à vista. Amém. Aleluia. Não é pelas coisas, mas é por saber, entender que coisas novas chegam. E chegam de um modo que a gente não espera. E chegam de um modo novo, um modo sobrenatural. É estar vivendo essa sobrenaturalidade. Amém. Aleluia. Paulo,
Paulo estava num navio e Deus disse para ele: segura todo mundo aí, não sai ninguém do navio. Naturalmente falando, irmãos, era loucura. Uma tempestade, um lugar de recifes, um lugar perigosíssimo. Deus diz: não sai ninguém do barco. Naturalmente, normalmente, para se salvar, as pessoas saem do barco. Amém? Quem tem experiência aqui em navegação aqui? Tem um almirante aqui da Marinha? Não tem, né? Você está entendendo? Mas naturalmente falando, o que é que se faz? Pega o barco salva-vida, pega um pedaço, qualquer coisa, e pula antes do barco afundar. E Deus disse: fica todo mundo aí. O barco vai se quebrar todinho, mas ninguém se perde. Uma sabedoria que veio do alto. Uma direção, uma orientação. Às vezes, irmãos, não é correr, às vezes é ficar. Naturalmente era para correr. Amém? Espiritualmente é para ficar. Amém? Uma vez eu ia do trabalho para casa, no Bom Jardim, andando. Eu andava uns 10 quarteirões, 1h da manhã, da madrugada, 1h da madrugada, eu caminhando, 2 caras saem da rua assim. E aí eu vi aqueles caras saindo da minha frente. Lá na frente tinha um lugar de matas, um quarteirão que era todo de mato. E eu vi aqueles caras andando na minha frente, olhando assim para trás, nos lugares que havia casa. E aí eu peguei e virei para esse lado aqui, fui para esse lado da pista. Aí eles para esse lado do negócio, da rua. Aí eu esperei. E os caras indo na minha frente, dobraram a rua. E eu disse: eu vou por aqui. O Espírito Santo falou para mim: não, vá por aqui, pelo mesmo caminho deles. Quando eu dobrei, irmãos, tinha uma veredinha, a gente passava numa veredinha assim, ó. Não sei se vocês conseguem imaginar isso. Era uma veredinha, aquelas que tem um mato e a gente passa só aquele areiazinho no meio. Só o caminho. Na hora que eu dobrei a rua, estava um cara do lado da vereda e o outro do outro lado da vereda. Só o corredorzinho para eu passar. Os 2 caras assim, ó, esperando. Eu passei no meio dos 2, irmão. No meio dos 2. Fui-me embora. Eles não me viram. Eles não me viram. Eu podia ter ido pelo mato escuro, na escuridão que tinha. Poderia ter ido. Talvez os caras corressem atrás de mim. Não sei. Mas Deus disse: dobre onde eles dobraram. O Espírito Santo falou, eu dobrei. E eu vi o milagre. Coisa que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não sobe para o coração do homem de jeito nenhum. Mas eu provei o sobrenatural. Aleluia. Nunca mais eu sou o mesmo, depois que eu passo por uma experiência dessa. Amém? De saber que Deus está comigo onde eu for, onde eu estiver. Não importa o que os homens, os temores naturais, Deus está me guardando. Eu poderia contar aqui 10 para vocês desses. 10 desses aqui para vocês, irmão. Coisa que o olho não viu, que o ouvido não ouviu. E isso aí não sobe de jeito nenhum no coração do homem. Que é passar no meio de 2 caras, 1h da manhã, que estão lhe perseguindo, entre aspas. Aleluia. Amém. A nós, porém, Deus revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta até as profundezas de Deus. Já passei da hora. Aleluia. Porque qual dos homens tem conhecido as coisas do homem, exceto o Espírito do homem que está dentro dele? Assim também as coisas de Deus, nenhum homem conhece, exceto o Espírito de Deus. Deixa eu passar aqui, irmãos. Eu quero avançar mesmo. Aleluia.
Coloca no versículo 12 e 13, para eu ganhar tempo. Diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Amém? Disto também falamos. Diga, falamos. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aleluia, aleluia. Esse é o benefício da maturidade. E essas são as marcas, né, que você pode identificar na sua vida, que você está amadurecendo. Você pode saber também quando está sendo menino, mas o nosso alvo aqui é mostrar as coisas espirituais e a maturidade espiritual. Amém? O homem espiritual, ele sabe que tem coisas que ele recebeu de Deus de graça. Ele não precisa fazer nada, nenhum esforço humano, nenhum sacrifício, ele não precisa subir monte, ele não precisa fazer campanha, é dele. Foi dada gratuitamente. E dessas coisas ele fala. Do que você tem falado? Do que você tem falado? Você tem falado do governo? Você tem falado da crise financeira? Você tem falado como o mundo está perdido, como não sei o que está perigoso, como o Itambé está perigoso, como o São Gerardo está perigoso, como as capoeiras estão perigosas. Você tem falado isso? Aleluia. Ou você tem falado coisas espirituais? Amém? Você tem falado e comparado as coisas espirituais com espirituais. Aleluia. Deus está dizendo, suba. Queria chamar já o pessoal do louvor e do diaconato também. O pessoal do diaconato. Deus está chamando, irmãos, a gente. Suba para cá. Venha para a maturidade. Suba. Invista na sua vida espiritual. Cresça espiritualmente. Há um novo nível. Deus diz, eu não posso falar a vocês se vocês estiverem no mesmo nível. Se vocês se comportarem da mesma maneira, vocês vão ficar no mesmo nível. Eu quero vocês em outro nível. Aleluia. Foi muito forte. Um mês atrás, Deus falou umas coisas comigo. E Deus disse para mim, se você estiver assim, eu não estarei com você. Aleluia. Se você estiver de tal maneira, eu não posso estar ali com você. Eu não posso levar você para o lugar que eu quero levar. Eu não posso fazer na sua vida o que eu quero fazer. Eu não posso te dar a unção da próxima fase. Aleluia. Eu não posso te dar o entendimento da próxima fase. Eu não posso te dar o conhecimento da próxima fase. Aleluia. Você perde acesso aos depósitos, às coisas que Deus te deu gratuitamente. Aleluia. Sabe, irmãos, que o homem espiritual, tudo o que ele recebeu é guardado. Ele não perde capacidades. Escute isso. O homem espiritual não perde capacidades. Ele não perde as unções. Ele acumula unções. Você está entendendo? Não. O maduro espiritualmente, ele vai de glória em glória, mas ele não perde a glória antiga. Aleluia.